pessoal, começar a nova sessão aí do vlog. Primeiramente eu quero falar pra vocês que essa sessão é completamente pra vocês, tá? Vocês podem opinar, podem falar o que eu tenho que acertar, o que eu posso fazer pra melhorar essa sessão aqui. Eu mostro pra vocês mais ou menos como é o mangá, tá? Eu não vou mostrar todas as folhas do mangá, é apenas para vocês sentirem como é. Mas eu vou estar falando aqui pelo menos das folhas extras que tem, ok? Mas eu vou fazer o seguinte, enquanto eu estiver falando de alguma coisa, eu coloco a foto, eu vou tirar várias fotos do mangá e mostro aí pra vocês, tá? Então, e eu falei no vídeo passado que eu ia começar por essa aqui. Vai ter a foto disso aí pra vocês lembrarem qual que é. Mas, assim, logo que vocês abrirem o mangá, vocês vão dar de cara com essa página, tá? Um lado tem a palavra do autor, que é onde está indo a setinha aí. Ele escreveu o seguinte, ó. Antes de começar essa história de piratas, pesquisei muito sobre eles para ter referência. Mas os antigos manuscritos não trazem registro daqueles piratas que povoaram meus sonhos de infância. Parece que eles andaram tão entretidos com as suas aventuras, que nem pensaram em deixar registro de seus feitos para a posteridade. Vou te contar, hein? Por isso que eu digo que é difícil lidar com essa raça de piratas. Então, ele fala mais ou menos do amor dele, né, pela pirataria, só que ele nunca achou os registros das aventuras mais divertidas desses piratas, né? Então, eles devem ter se divertido tanto que não esqueceram, assim, que não colocaram nenhum registro aí pra posteridade. Essa parte aqui, gente, dessa palavra do autor, na verdade é pra gente entender um pouco mais o Oda, entendeu? Como se a gente fosse íntimo dele. Não é exatamente íntimo, né? Mas a gente pelo menos entende o amor que ele dá a One Piece. E do outro lado aí, que tem a outra setinha, essa página é sempre tem sempre uma imagem, tá? E o nome do volume. Tá? Então o nome do volume é Romance Down, um amanhecer de uma nova aventura. E aí vem o índice. Esse índice é interessante, porque assim, nem sempre os volumes têm 8 capítulos. Às vezes é 10 e às vezes é menos que isso. E ele coloca o nome dos capítulos. O nome do capítulo 1 é O Amanhecer de uma Nova Aventura. O capítulo 2 é Luffy, Chapéu de Palha. O capítulo 3, A Aparição de Zoro, o Caça-Piratas. O capítulo 4 é do Morgan, Mão de Machado, o Capitão da Marinha. O capítulo 5 é o Rei dos Piratas e o Grande Espadachim. O capítulo 6, o primeiro do bando. E capítulo 7, Amigos. E capítulo 8, A Aparição de Nami. O índice sempre tá aí, sempre coloca o número da página. Para quem não quer assim ler, né? Então poucas pessoas usam esse índice. As pessoas são meio preguiçosas e ficam perguntando toda hora qual seria o capítulo, né? Então uma boa pesquisa, uma boa forma de saber qual é o capítulo é pelo índice, ok? Então se você tem alguma dúvida, se você tem seus mangás, procure os índices de seu mangá que provavelmente você vai achar as informações que você quer. Por fim, a Panini ela tem um glossário. Está vendo aí, ó? Eu dei uma riscadinha aí. Esse glossário é só da Panini. Isso não é da Jump, isso não é da Shueisha. Isso é da Panini. Como a gente tem dificuldade em saber muitas coisas em japonês, o que é normal, é um idioma completamente diferente do nosso, a Panini ela coloca um glossário lá no fim para explicar alguns termos pra gente, tá? Isso não é somente One Piece, ela faz em todos os mangás. Às vezes o glossário é maior, às vezes o glossário é menor, isso depende da quantidade de termos que são meio complicados pra gente entender. Falando já disso, vamos pro capítulo 1. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu não vou ficar falando muito dos capítulos, porque história a gente realmente já sabe. Pra quem quiser, pode ler por scan, pode assistir o anime toda hora. Não vou ficar aqui detalhando tudo. Eu só vou contar mais ou menos o que acontece e algumas coisas interessantes que eu achei desse volume para a gente, nos comentários aí, debater a respeito do volume inteiro. Ele é completo?
O que faltou nele? Será que vale a pena? Quem nunca leu One Piece, nem sabe da história, se ler esse volume aqui, vai querer continuar? Então assim, são mais ou menos essas questões que eu vou levantar, tá? Quem quiser saber tudo sobre cada capítulo, eu vou deixar aí a recomendação do André, lá da Era dos Piratas. Então a resenha dele é bem bacana, mas eu não farei isso. Eu quero falar o quê? Do volume nacional. Eu quero mostrar pra vocês qual é a situação desse mangá aqui. Qual foi a tradução que a Panini preferiu? Como é o glossário dela? Quais são as páginas extras que existem no mangá? Ok? Porque tem muita gente que não sabe nada do mercado nacional e merece ter um mangá desse aqui na sua casa. Eu também vou deixar aí na descrição o Facebook da Panini, tá? A Panini ela tá começando a conversar com seus fãs e a gente precisa curtir a página dela para estar inteirado do que ela traz para o Brasil. Afinal, a gente vai querer os databooks disso aqui. Então vamos logo lá começar o capítulo 1. A fala do Roger no começo do mangá, que é a mesma fotinha aí que tá o do índice. Essa foto aí do Roger, ele não fala do One Piece aqui para a tradução do mangá. Ele só fala que há um tesouro. Muitas pessoas acham que o Roger já denominou isso como One Piece, mas a gente não sabe se foi realmente ele que denominou o nome do tesouro. Assim, de cara. Mais pra frente a gente descobre, aqui mesmo no volume 1, a gente descobre que as pessoas colocaram o nome do tesouro como One Piece, tá? Vamos aí para a história. O começo da história de One Piece, diferenciando pro anime, o começo é realmente a parte mais diferente, tá? Então assim, o East Blue inteiro no anime, ele tem várias coisas diferentes do mangá. E o primeiro capítulo, logo de cara, no mangá, já fala a história do Luffy e como ele adquiriu a sua cicatriz. Logo, a história do Luffy não é um flashback. A morte do Higuma e a morte do companheiro dele, que tomou um tiro na cabeça, foram mortes no presente. Antes de mostrar essa cicatriz do Luffy, fala que o Shanks já estava lá na ilha há cerca de 1 ano. Essa cicatriz aí pra mostrar coragem, né? Pra dizer ao Shanks que ele era corajoso, né? Que ele poderia estar aí nos mares. Enfim, a história, tirando essa cicatriz do Luffy, o resto da história até que é bem parecida com o anime, não tem diferença, assim, pelo menos até onde eu me recordo. Então, é só realmente esse comecinho aí da cicatriz que diferencia. Então, como todos já sabem, o Higuma aparece. O Higuma, ele é um bosta, né, convenhamos. E a gente não sabia que o Shanks, ele era realmente uma pessoa forte, né, assim, ele parecia ser só mais um pirata. Mas não, né, lá no fim, quando ele mostra o olhar dele, puta que pariu, aquela parte foi muito foda. E sinceramente eu acho que essa parte onde mostra o olhar do Shanks é realmente o ápice do capítulo, entendeu? Então, pra mim, pra quem começou agora a ler e ver uma parte dessa, gente, na boa, é impactante. O cara perdeu um braço pra salvar o menino, assim, oh. E por fim, assim, logo nesse primeiro capítulo, outra coisa que eu achei extremamente interessante é nessas páginas que eu vou deixar aí. Você vê que tem uma tatuagem de uma âncora nesse cara, né? Nas próximas páginas tem um outro carinha que ele tem a tatuagem aqui, ó, na cara. Isso. Que também é uma âncora. E mais pra frente aparece outro cara com a mesma tatuagem, só que a âncora ao contrário. Esses 3 caras têm a mesma tatuagem. Não sei se o Oda vai usar isso, né, posteriormente, pode ser que não. Mas eu fiquei intrigada com isso, na boa, pode ser realmente um detalhe, mas pode ser que os 3 sejam irmãos, pode ser que eles fizessem parte de um outro grupo que foi dizimado e o Shanks acabou salvando-os. Alguma coisa desse tipo, né? Então quem sabe aí dê pra fazer alguma teoria, né? Não sei, pode ser que o Oda nem lembre mais disso, mas não se esqueçam, né? Quando mostrou alguns volumes seguintes desse aqui, mostrou lá o passado do Shanks com o Buggy, né, onde o Ray apareceu. O primeiro capítulo é basicamente esse. Eu acho que as coisas mais fodas é justamente
o Shanks perdendo o braço, salvando o Luffy, né? E a cicatriz do Luffy, assim. Alguns outros detalhes, o prefeito da cidade e também a Makina, eu acho eles personagens sensacionais, de verdade, apesar de eles serem completamente simples, assim, é um subplot, eles nem aparecem direito, mas eles são legais, sério mesmo, eu sempre torci para que a Makina voltasse pra história, tipo, Makina, sei lá, velho, abre um bar em outro lugar, sabe? Mas infelizmente não, e ela só apareceu aí no passado, né, no flashback do Luffy com o Ace e só nas minicapas. Vamos lá, segundo capítulo. Segundo capítulo, olha que legal. Segundo capítulo de One Piece, sim, eu estou colando. Aparece a Álvida no segundo capítulo. E como alguns que assistem somente o anime, essa parte assim, tipo, ela é bem diferente. Eu nem posso ficar citando muito, mas é realmente bem diferente, assim. No mangá é muito mais dinâmico, é bem mais rápido. E ele salva logo o Kobe, assim, tipo, é muito rápido, é só o capítulo mesmo e já era. O nome do Kobe, aqui, quando ele aparece, é diferente, assim, o nome dele. Então aí, pela Panini, o nome do Kobe ficou como K e I no final. A pronúncia eu acho que é a mesma, né, mas a Panini resolveu aí traduzir de forma diferente isso aí. Outro pequeno detalhe aí é que o Luffy derrota a Álvida com somente um golpe. O primeiro golpe do Luffy, na verdade, foi o Pistol, lá com a enguia, e depois ele também dá outro Pistol, tá? Então, assim, nos 2 primeiros capítulos ele não usa o Rockets, ele não usa nenhum outro golpe como é no anime. E um outro detalhe desse capítulo que eu acho interessante, já que muitas pessoas falam de bandeiras. A bandeira da Álvida, essa bandeira aí, como podem ver, é um coração. Esse coração não tem referência com o poder dela, que é, né, que na verdade no começo ela não tem poder, ela só é uma gorda com uma força descomunal, e nem a sua alcunha, que é a clava de ferro, que é justamente o que ela usa pra bater nos outros, né? Então, a porra da bandeira dela, na verdade, quer dizer mais ou menos um ideal, porque ela acha que ela é uma pessoa extremamente bonita, né? Então é mais assim, uma questão da personalidade dela, assim, no que ela acredita ser. Então, assim, muitas pessoas acabam entrando em muitas loucuras, principalmente com a bandeira lá do Barba Negra, né? Só porque tem 3 caveiras e tal. Então, não precisa necessariamente estar preso à sua força e nem à sua alcunha, ok, gente? Pode ser um ideal também, pode ser uma parte da personalidade do Barba Negra, pode ter algum significado religioso, talvez, filosófico, não sei, entendeu? Então, não precisa ser nada do poder dele. Então vamos logo para o capítulo 3. No capítulo 3 aparece o Zoro. Então uma coisa interessante, logo assim no capítulo 2 e também no capítulo 3, é que se fala do Zoro como se ele realmente desse medo, como se ele fosse um inimigo, como se ele fosse uma pessoa má, um vilão, tá? Então assim, o Zoro já é falado desde o segundo capítulo, gente. Tá? Então ele era conhecido já como um caça-piratas. Quando a gente percebe que a cidade de Shelltown, ela tem medo do Zoro, mas elas sentem ainda mais medo do Morgan, né? Então já começa logo no começo da história aquela coisa, tipo, por que a população está com medo da Marinha, sendo que era ela que deveria proteger as pessoas, né? E o Eromepo, logo que ele apareceu, ele também era um belo de um bunda mole de merda, né? E, enfim, depois acabou se tornando um homem de verdade. Indo para o capítulo 4, o capítulo 4 é somente para mostrar novamente a soberba do Morgan e como o Eromepo é um bosta, tá? Não tem muita coisa para falar desse capítulo, sinceramente. E só que o Luffy ele realmente pegou uma boa simpatia pelo Zoro, né? A gente viu que o Zoro ele não era malvado. O capítulo 5 é o passado do Zoro. A história dele no mangá é muito mais curta do que no anime. Então, por exemplo, não se sabe como o Zoro chegou ao dojo. Nem se sabe o que aconteceu com ele, assim. Eu acho que a história dele é uma boa história, porém eu acreditava que deveria ser melhor. Essa imagem aí é realmente muito da hora. O capítulo 6, também falando brevemente, é o Luffy já salvando o Zoro, tá? O Kobe tomando tiro. E finalmente o Zoro acabando de
se tornar o primeiro integrante do bando. Do tipo, eu vou ser Redes Piratas. Beleza, então eu vou ser o melhor espadachim. Tipo, esse capítulo é muito legal pra mostrar o quanto o Zoro e o Luffy eles já se dão bem, assim, tipo, já foi, entendeu? Conseguiram aí se entender muito bem, por sinal. E aí já aparece o Zoro derrotando o Morgan, que sinceramente é foda pra caralho também. E agora indo pra capítulo 7. O capítulo 7 eu acho ele um dos mais interessantes, assim, porque mostra o sonho do Kobe mesmo, que é um sonho real, não é balela dele, tá? Como ele falou lá no começo. Isso eu achei extremamente interessante, porque da mesma forma que o Luffy tinha tanta coragem, tanta vontade de se tornar um pirata, Kobe aprendeu isso vendo o Luffy, entendeu? Então, eu achei essa representação muito foda. No capítulo 8, finalmente aparece a Nami. E a Nami ela já demonstra aqui, no capítulo 7, que ela manja pra caralho de navegação, tá? Então tá aí a foto em que ela zoa completamente os companheiros do Bug e fala que das nuvens, né, de como tá, que vai chover e tal. O Luffy e o Zoro comentam que precisam de uma navegadora, né, porque desse jeito eles não vão conseguir continuar. Eles nem têm comida, eles não têm estoque de nada, tipo, eles não manjam de nada. Então é necessário ter uma navegadora para ter um pouco mais de comando, né, em questão de navegação aí. Enfim, é falado do Bug, né, em que a Nami acaba roubando um mapa do Bug. Mais uma vez nesse capítulo mostra o quanto o Zoro ele demonstra meter medo novamente, tá? Então essa é a personalidade dele. E a Nami demonstra já ser completamente esperta. Então vamos lá mostrar o mangá. Vamos lá para as páginas extras da primeira edição. Essa aqui é a primeira página extra. Como vocês podem ver, o Oda ele faz aí, coloca os 3 principais pelo menos do bando do Shanks, tá? E o Luffy pequenininho aqui. Então aqui em cima, ó, essa parte aqui onde tá o Ben Beckman, do lado dele tá escrito imediato. Tá, então lá depois de a gente ler o volume, a gente já descobre que ele é o imediato. Essa é a primeira. Uma observação interessante é que na Conrad o nome do Luffy era com R, tá? Então pra quem não sabe, muita gente fala Luffy mesmo por causa disso também. Enfim, a segunda página extra é isso aqui. Step 1, bandeira pirata. O Oda ele fala mais ou menos a história da bandeira, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês. É o seguinte, essa caveirinha aqui ela tem 2 notinhas aqui. Então tem essa parte aqui, ó, tá escrito Cruzeta de Fêmures. Fêmur é o osso da coxa. A outra notinha tá escrita assim, Cruzeta são 2 objetos sobrepostos em forma de cruz, tá? Que é isso aqui, ó, que vocês não estão enxergando. Aí embaixo ele explica a da bandeira, né? Bandeira pirata. Não há como começar essa história sem falar disso. Neste meio, a bandeira pirata é chamada de Jolly Roger e é considerada um símbolo da morte. Apavorante, não? Existem várias versões sobre a origem do nome Jolly Roger. Uns dizem que vem de Jolly Rouge, que significa sangue em francês. Tem a espadinha aqui. E outros dizem que vem de Legere Rouge, que significa sujeito alegre e vermelho, que é isso aqui. Ainda há a versão de que deriva de Old Roger, sinônimo de diabo. Diabo. Enfim, as teorias são muitas, mas todas levam à mesma conclusão de que se trata de uma bandeira deveras agourenta. Aí, a outra página extra, a Step 2, é como desenhar o símbolo da caveira, né? Então ele ensina aqui rapidamente como se desenha, tá? Enfim, pelo menos a bandeira aqui, né, do Luffy. E eu não vou ficar ensinando aqui pra vocês, desculpem, gente. Eu coloco aí na descrição o passo a passo. Enfim, vamos pra próxima. Acho que eu pulei uma. E aqui fala do Morgan. Morgan, mão de machado, o capitão da marinha. Sua trajetória até a fama.
Então aqui já mostra aqui como ele é soberbo. Aí no quadradinho, no quadro dele tá escrito eu sou o máximo. E aí o Oda ele fala do Erumepo, né? O Erumepo foi um personagem que eu concebi primeiro. Depois, quando decidi que o pai dele ia aparecer na história, comecei a pensar: o filho tem queixo partido, o pai também deve ter. O penteado precisa ser mais louco do que o filho, afinal ele é o pai. Assim, finalmente surgiu isto aqui. O nome dele seria Chop, em vez de Morgan. Capitão Chop, na verdade Chop, né, da marinha. Chop porque ele é marinheiro, e marinheiro em japonês é Suirei. E Suirei lembra aquele golpe Suirei Chop, do karatê. E caramba, que ideia fraca, acabei desistindo desse nome. Não há espaço suficiente nesta página para eu apresentar todas as transformações que este personagem sofreu até chegar ao rosto atual. Mas garanto que ele mudou mais umas 2 ou 3 vezes de cara. Se ele está mais apresentável hoje, foi graças a um certo editor, que não poupou palavras quando disse que o personagem parecia ridículo. E eu tive que concordar. Então ele explica aqui mais ou menos a base dele, que ele teve para fazer o Morgan. Enfim. Lá no fim tem o glossário, galera. Aqui, ó, glossário. E que a Panini ela explica todos os termos assim que a gente não entender, tá? Aí tem aquele, sabe aquele Suirei Chop que se falou ali no Morgan? Então explicou aqui, ó. Golpe de karatê muito usado em luta livre, aplicado com a faca de mão em um movimento horizontal. É um trocadilho com o possível nome Chop e a palavra marinheiro em japonês, Suirei, escrita com outros ideogramas. Então, assim, é até legal esse glossário aqui, tá? Tem aí o Mikio Ito, que é aquela bandeira, aquela recompensa que aparece, que é a referência ao autor japonês de mangás Mikio Ito, nascido em 1976, que foi assistente do autor Nobuhiro Watsuki, conhecido por Rurouni Kenshin, publicado como Samurai X no Brasil, na mesma época em que Ishiro Oda. Então, enfim, é bem legal, assim. A tradução da Panini, ela é uma tradução um pouco mais... tem muita, não digo, mas tem até que bastante gíria, tá? Ela tenta trazer mais para um público jovem mesmo. Então algumas pessoas podem estranhar, tá? Mas sinceramente não tenho muito do que reclamar da tradução, tá? Eu acho a tradução muito legal. Tem essa outra página aqui, ó, que tem um textinho. Essa imagem aqui foi muito discutida já. Teve uma época que ela era muito usada, que as pessoas tentavam ver quem são essas outras pessoas, entendeu? Mas até agora não foi falado. Então eu vou ler aqui. A gloriosa era dos grandes piratas. Uma época de paixão e heroísmo, na qual todos almejavam o grande tesouro chamado One Piece, deixado por Gold Roger, o único homem na história conhecido como Rei dos Piratas. Muitos e muitos piratas ergueram suas bandeiras em diversas batalhas e tornaram seus nomes conhecidos. Tudo isso acontece nessa época. Eu sinceramente gosto muito dessa imagem. Então, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro volume. Eu espero falar dos próximos volumes aí e deem as suas opiniões, tá?